Muito obrigado, pastor Arilton. Quantos ensinamentos aí sobre saúde nós aprendemos nessa manhã, né? Deus seja louvado por isso. Queridos, nós temos que, sim, nos preparar e cuidar muito da nossa saúde física. Isso é muito importante. Mas a nossa saúde espiritual é um dos grandes desafios que nós temos, né? É por isso que nesse momento de oração eu recebo aqui muitos pedidos por vidas que precisam ser transformadas, abençoadas, cuidadas. E eu coloco aqui também o meu pedido. Sou o pastor Luiz, pastor do Colégio Adventista do Estreito, aqui na cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Quem sabe você está nos escutando aí de algum lugar que tem uma escola, um colégio adventista próximo de você. Quem sabe você já foi aluno, você está em qualquer região do país ou fora dele. Essa rede de educação tem abençoado muitas famílias e é por isso que eu coloco aqui o meu pedido, porque muitas famílias precisam de oração. Eu atendo constantemente muitos alunos e familiares que pedem oração, assim como os nossos ouvintes aqui, como o Anderson, como a Jéssica, como o Leomar, foram pessoas que mandaram seus pedidos de oração. Você já fez o seu pedido? Então, olha, aqui tem as redes sociais, o contato para que você possa mandar o seu pedido. Pastor Arilton, eu vou ficar muito feliz de receber, a equipe inteira está atendendo, ouvindo e orando por você. É por isso que eu já coloco aqui o pedido, por exemplo, do Anderson. Me chamo Anderson e tenho 28 anos, moro na cidade chamada Camatunga, em Pernambuco. Eu sou o único adventista da minha casa. A minha família tem quase 20 membros, mas eles vivem em uma Babilônia espiritual, disse o Anderson. Muitos sem igrejas, outros sem denominações, estão em denominações que não usam as verdades bíblicas. E peço oração para que o Espírito Santo toque os seus corações, que eles aceitem Jesus Cristo. Deus abençoe. Jéssica mandou assim para nós, nosso programa Encontro com a Vida. Bom dia, me chamo Jéssica e gostaria de pedir oração pela minha família. Eu também gostaria de pedir oração por mim, que estou desanimada, tenho um pouco de ansiedade, tenho dor de cabeça. Eu quero muito ser curada, pois isso me desanima. Peço a Deus que me liberte disso. Eu quero pedir pela minha filha, por toda a família, por Noeli, Marcos, Monique, Anali e o Anderson. Muito bem, o Ederson. Quase li seu nome errado, Ederson, mas você está aqui no nosso pedido de oração. E você também pode mandar o seu pedido de oração para nós, assim como a Jéssica mandou, para nós orarmos por toda a família. O Leomar mandou assim para nós: Oi, eu quero pedir oração pelo meu pai, que fez uma cirurgia e tem uma suspeita de um câncer. Leomar, nós temos um Deus poderoso, magnífico, e a palavra dele diz isso. Olha só o que diz o texto. Você, Anderson, Jéssica, Leomar, e você, ouvinte nosso, que está ao vivo conosco. Você que está em casa, escutando pela TV, pela rádio, ou até pela internet, olha só a palavra de Deus que diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois fizeste os céus, a tua majestade. Quando contemplo os céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, me pergunto: que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites? E eu tenho a certeza que essa dúvida que parava sobre o coração do salmista pode algumas vezes parecer no meio do seu coração: poxa vida, será que Deus escuta a minha oração? Será que Deus atende o meu clamor? Será que eu sou tão insignificante? Será que eu de fato tenho considerações a serem relevantes ao Senhor? Eu queria dizer que a própria palavra do Senhor diz que sim. Ó Senhor, nosso Senhor, quão magnífico é em toda a terra o teu nome. Escuta-nos e atende-nos, diz o Salmo capítulo 8. Queridos, nessa quarta-feira, nós estamos aqui em um momento de pedido de oração, mas lá na sua igreja, na igreja mais próxima de você, uma igreja adventista, estará também o culto de oração, o culto de quarta-feira. Geralmente nas nossas igrejas você vai encontrar ali grupos orando, clamando pela bênção de Deus, além da mensagem espiritual que sempre é aberta. Pastor, como eu faço para encontrar uma igreja? Eu não sei onde tem. Será que eu tenho que viajar até aí Florianópolis, perto do programa Encontro com a Vida? Não, é só você digitar www.encontreumaigreja.com.br. Você vai poder encontrar a igreja mais próxima de você. Quero te fazer esse convite, porque eu quero orar com você aqui, mas eu tenho certeza que se você for a uma igreja, alguém vai orar com você lá, bem pertinho de você. Quer cumprir esse desafio? Quer estar lá?
Então, muito bem, eu vou orar por isso também, neste momento. Ore comigo. Querido Deus, hoje nós recebemos aqui muitos pedidos de oração, foram citados alguns, mas certamente os nossos ouvintes que estão agora sintonizados conosco pela internet, pela TV, pela rádio, têm também seus clamores, seus pedidos de oração. Por favor, Pai, atende-os. Por favor, coloque tua mão sobre eles, que a tua bondade seja feita. O Senhor é magnífico e tem poder para fazer os céus e a terra, também para fazer novas todas as coisas, inclusive dentro do nosso coração. Te pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus queridos amigos e amigas, agora vamos juntos estudar a Bíblia. Essa semana estamos aprendendo sobre o juízo de Deus. Ontem estudamos sobre o juízo dos anjos. Hoje vamos estudar sobre o juízo dos povos antediluvianos. Você é muito bem-vindo, você que aqui em Santa Catarina acorda bem cedo para se conectar com a gente no programa Encontro com a Vida. Que bom ter a sua companhia, que Deus possa abençoá-lo grandemente, você, sua família. E é muito bom poder começar o dia estudando a palavra com você. O meu recado sempre é o mesmo, não saia de casa sem antes ouvir a voz do Senhor através da Bíblia. E aqui nós estamos para estudar esse livro. Um abraço carinhoso a você também, que é internauta, que está no nosso canal no YouTube, nos assistindo no horário alternativo, ou talvez bem cedinho também, quando a gente começa a estudar a Bíblia por aqui. Você é muito bem-vindo e eu quero aproveitar e convidar você para continuar apoiando o nosso programa, indicando nossos programas para outras pessoas que ainda não conhecem e assim aprofundando nossos conhecimentos na Palavra de Deus. Ontem estudamos um pouquinho sobre o juízo dos anjos. Você sabe que 1/3 dos anjos dos céus de lá foram expulsos por haverem se aliado a Lúcifer, o grande anjo apóstata. Perdeu esse tema? Vai no nosso canal no YouTube, Arilton Oliveira, e lá você vai encontrar esse tema que ontem nós estudamos aqui. E hoje nós vamos estudar sobre o juízo dos povos antediluvianos, que viveram antes do dilúvio. E eu queria convidar você para nós juntos irmos mais uma vez para a segunda carta de Pedro, capítulo 2. Antes, porém, quero convidar você para nós orarmos, pedindo a bênção de Deus para o estudo que vamos ter agora. Ora comigo? Amorável Deus e bom Pai, muito obrigado, Senhor, pela chance de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e santo Espírito esteja ao nosso lado e que agora, ao lermos as Escrituras Sagradas, nós possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida e nos prepararmos para o Teu regresso. Fica com todos nós, com cada amigo, com cada amiga que nos assiste agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu querido, por ter orado comigo. Já tomou sua Bíblia? 2 Pedro, capítulo 2. Pega a sua Bíblia. Vamos estudá-la. Todos os dias, quando você conecta aqui no programa Encontro com a Vida, já venha com a sua Bíblia, porque esse livro aqui é o nosso livro de cabeceira. Esse livro aqui é o livro mais importante para a humanidade. É uma carta de amor de Deus, mas também é um GPS para a vida eterna. É o livro que nos conduz à vida, porque ele apresenta o caminho. Extraordinário. Vamos então à leitura do texto de hoje. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Hoje nós leremos o versículo 5, que diz assim: E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Ontem estudamos sobre o juízo dos anjos. Hoje vamos estudar sobre o juízo dos povos antediluvianos. E o protagonista dessa história apareceu aqui. Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé. Eu disse ontem, vou repetir hoje, que todo ser humano tem apenas 2 destinos: salvação ou perdição, céu ou inferno. E quando eu falo inferno, não estou querendo falar no conceito popular de um local que arde em tormentos eternos. Não, a Bíblia não ensina isso.
mas inferno eu me refiro à destruição final de todo aquele que rejeitar o plano da salvação. Aqui está dizendo que Deus não poupou o mundo antigo. A expressão mundo antigo se refere às pessoas que viveram antes do dilúvio, os povos antediluvianos. Quando você olha para a sua Bíblia, e daqui a pouquinho nós vamos ler também mais no texto de Mateus, mas antes, quando você vai aqui para o livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, quando nós chegamos aqui a Gênesis capítulo 4, você tem o primeiro homicídio, depois os descendentes de Caim, e no capítulo 5, os descendentes de Adão. Você tem duas genealogias. Aqueles que de Adão, Sete, veio a geração, e aqueles que de Adão, Caim, veio outra geração. A Bíblia passa a chamá-los de filhos de Deus e filhas dos homens. Quando chegamos no capítulo 6, nós vemos a corrupção do gênero humano. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 6 de Gênesis. Como se foram multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhes agradaram. Aqui você tem a expressão os filhos de Deus e as filhas dos homens. São expressões que significam os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. Os descendentes de Sete são aqueles que se mantiveram leais à aliança com Deus. Os descendentes de Caim são aqueles que, seguindo o exemplo de Caim, se rebelaram contra Deus, tentando fazer sua própria vontade. E agora, ao se juntarem com as mulheres descendentes de Caim, a maldade humana alcançou níveis altíssimos. E no versículo 3, então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Todo ser humano, após o pecado de Adão, nasce com tendência para o pecado. Eu e você nascemos assim. Nós temos uma natureza pecaminosa. Nós pecamos porque temos essa natureza. Agora, quando alguém, usando o seu livre-arbítrio, escolhe Jesus, amá-lo e servi-lo, Deus implanta em nosso coração uma nova natureza, uma natureza espiritual. Essas duas naturezas, elas convivem, mas elas brigam, elas debatem, se degladiam pelo domínio da nossa mente. Quando você alimenta a natureza espiritual, você fica perto do Senhor e vence o pecado. Se você não alimenta a natureza espiritual e alimenta a carnal, quando vem a tentação, você falha. Você peca contra Deus e você agora é escravo de Satanás. Então a vida nossa, ela vai ser uma constante luta entre as forças do bem e as forças do mal. O apóstolo Paulo, olhando para esse conflito, lá em Romanos capítulo 7, ele chega a expressar o seu desespero nas seguintes palavras: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que quero, isso não faço, mas o mal que não quero, isso faço. Paulo falava dessa natureza pecaminosa que habitava dentro dele e que constantemente levava-o a um conflito. Qual é a solução nesse grande conflito? Jesus dá a resposta para nós em João capítulo 15, quando Jesus declara de que ele é a videira e nós somos os ramos, e que se estivermos ligados a ele daremos bons frutos, e sem ele nada podemos fazer. Então, o grande segredo na vida espiritual para vivermos uma vida vitoriosa
é estarmos conectados a Jesus constantemente. E nós estamos ligados à videira por duas grandes avenidas que Deus deixou para nós: o estudo da palavra e a oração. Não existe cristão forte, não existe cristão vitorioso que não gaste tempo todos os dias com a palavra e orando. Se você não lê Bíblia e se você não gasta tempo orando, você será um cristão medíocre, um cristão mediano ou um cristão fraco e será uma frágil presa de Satanás. Os povos que viviam nos dias de Noé deram vazões à natureza carnal. E Deus chega a afirmar: o meu espírito não vai agir para sempre no homem, e os seus dias serão 120 anos. Alguns, quando leem Gênesis capítulo 6, podem achar que Deus estava agora colocando um limite da vida humana, que todo ser humano, quando atingisse a idade de 120, morreria. Não, não é esse o sentido do texto. O que Deus está dizendo é o seguinte: daqui a 120 anos eu vou pôr fim à maldade humana. Ou seja, vou enviar o dilúvio. Então, o dilúvio foi anunciado por Deus 120 anos antes que ele acontecesse. E Deus levantou um homem para ser o grande pregoeiro de justiça, como a gente leu lá em Pedro. Noé. Noé era esse pregador de justiça. Durante 120 anos, enquanto Noé esteve liderando a construção da arca, Noé anunciou de que o mundo seria destruído por águas e que haveria apenas uma forma de escapar: entrando na arca que ele estava construindo. Que coisa interessante, né? Que coisa interessante. Aqui você tem no capítulo 6, então, Deus anunciando o dilúvio. No versículo 11 diz que a terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Aquela geração se afastou grandemente do Senhor. E além de haverem se afastado, há um outro problema. Era uma geração longeva. Você tem nesse período o homem que mais viveu sobre a face da terra, Matusalém, 969 anos. O próprio Adão viveu 930 anos. Então as pessoas viviam 900, 800, 700 anos. Imagine você uma pessoa que havia se afastado de Deus, sendo usada como um instrumento de Satanás e vivendo por séculos. A sua influência era tremendamente devastadora. Então Deus resolveu dar fim a toda aquela humanidade. Ele orientou então Noé, aqui no capítulo 6, no versículo 15. Deste modo a farás. Noé, você vai fazer uma arca, um barco. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. E então Deus dá para Noé as especificações da arca. Eu tive a oportunidade de visitar lá no estado do Kentucky, nos Estados Unidos, aquilo que é chamado a Arca de Noé. É uma sociedade cristã, fez uma réplica nas medidas que eu acabei de ler. Esta Arca de Noé está lá no Kentucky, nesse parque, da Arca de Noé. E eu fui visitá-la um dia. E quando você chega, você percebe o tamanho daquele barco, 3 pisos, uma obra extraordinária. Deus orientou cada detalhe na construção. E qual era o objetivo da arca? Era que as pessoas que entendessem a mensagem de Noé e tomassem suas decisões ao lado da verdade de Deus, elas entrassem na arca e tivessem sua vida poupada. Por 120 anos, Noé pregou que o dilúvio viria e que a única solução seria entrar nessa arca. Ele é chamado por Pedro de o pregador de justiça. Ele pregava que a única forma de se salvar era entrando na arca. Esse era o recado de Deus. Isso era o que nós chamamos de verdade presente. Esta era a mensagem de Deus para o povo daquela época. A arca era a única forma
que o ser humano teria para escapar. Noé pregou por 120 anos. Interessante que Deus estabeleceu uma aliança com Noé, pregou para todos eles. Depois Noé teve a orientação divina de colocar dentro da arca os animais, 7 pares de animais limpos, 1 par de animal imundo. E no capítulo 7, versículo 11, declara: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nunca havia chovido. As pessoas ridicularizavam Noé dizendo que o seu sermão nunca se cumpriria. Mas quando Noé entrou na arca, a porta foi fechada. Passados alguns dias, começou a chover, as pessoas entraram em desespero. Interessante que quando começou a chuva, as pessoas correram e disseram: Noé, abre-nos a arca, abre-nos a arca, abre-nos a porta da arca. Noé não podia. O próprio Deus havia fechado. Noé não tinha esse poder. Essa história nos ensina de que há um limite para a atuação da graça divina. E até um momento a sua graça atua. Mas quando chegar o fim desse momento, não mais haverá oportunidade de salvação. Pedro diz: não poupou o Senhor o mundo antigo, mas preservou Noé e mais 7 pessoas. Noé, sua esposa, Sem, Cão e Jafé, e as esposas dos 3 filhos. Agora em Mateus 24, no versículo 37, nós temos uma advertência feita pelo próprio Jesus Cristo. Mateus 24, verso 37 até o 39. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. É o próprio Jesus Cristo quem busca na história a experiência de Noé e os povos antediluvianos para fazer um alerta. Nos dias que estiverem próximos da minha vinda, a humanidade estará vivendo como nos dias de Noé. O capítulo 6 diz que o homem tinha a sua imaginação constantemente má, que o homem era carnal, que vivia na busca dos prazeres. Não é esse o quadro de nossa sociedade? Uma sociedade hedonista que só se preocupa com o prazer? O prazer é o que importa. Se me dá prazer, eu faço. Se não der, eu não quero. Esse é o quadro exato de nossa sociedade hoje. As pessoas estão buscando apenas o prazer, aquilo que lhes dá satisfação, se esquecendo das pregações que hoje também ecoam pelos 4 cantos da terra, se esquecendo das mensagens de advertência de que Jesus está às portas, de que Ele vem para dar a recompensa a cada ser humano segundo suas obras, esquecendo-se de que o juízo de Deus está a hora em andamento e de que nós seremos julgados por nossas palavras, por nossos pensamentos e por nossas ações. Ah, meus queridos, que severa advertência fez Cristo. Eles não perceberam, senão quando veio o dilúvio. Muitos hoje não estão percebendo que nós estamos vivendo nos últimos grãos
da ampulheta divina do tempo. Logo, logo também a porta se fechará. Não mais a porta da arca, agora a porta da graça. Pastor, que porta da graça é essa? Essa expressão a gente usa para falar do fim do tempo de oportunidade, quando Jesus deixará o santuário celestial, terminando assim o seu trabalho como advogado. Então vai se cumprir Apocalipse 22, verso 11. Quem está salvo, continuará salvo. Quem está condenado, para sempre condenado. O justo vai continuar na prática da justiça. O santo vai continuar a santificar-se. E o ímpio continuará na prática da injustiça. E todos os casos serão definidos. Então, meus amigos, que nossos olhos estejam atentos, que o nosso pensamento esteja alerta do momento em que nós estamos vivendo. Noé e sua família, que foram salvos pelo dilúvio, representa hoje o remanescente de Deus, os fiéis filhos de Deus que vão se apegar à palavra do Senhor, que vão escolher servi-lo de todo o coração e que estarão prontos para a volta dele. Então, eu e você hoje somos advertidos pela palavra de que nós temos que nos preparar para que a volta de Cristo não nos surpreenda como foram surpreendidos os povos antes do dilúvio. Noé estava pregando a justiça de Deus. Noé estava pregando o juízo vindouro, mas as pessoas não deram atenção. Hoje a palavra de Deus também fala do juízo, também fala de que todos nós seremos julgados. E as pessoas não estão atentas a esse assunto. Mas que bom que você está aqui. Que bom que você escolheu estar aqui no programa Encontro com a Vida, porque aqui nós temos espaço para estudar a palavra de Deus. Aqui nós podemos juntos crescer em conhecimento, em sabedoria, em graça. E aqui a gente tem a oportunidade de compreender a vontade do Senhor e a oportunidade de abrir nosso coração para que o Espírito de Deus possa entrar e fazer morada. Está você disposto a ouvir os conselhos dados por Jesus e nos prepararmos para os últimos dias da história desse mundo? Sim, meu querido amigo, sim, minha querida amiga. O Espírito de Deus quer falar com você hoje e alertá-lo a respeito do juízo que já está acontecendo e a respeito de uma porta que está se fechando. Breve, muito breve, terminará o tempo da graça para a humanidade. Todos os casos estarão decididos. E eu espero que hoje, como diz Hebreus capítulo 4, você não endureça o seu coração, mas o entregue a Jesus Cristo, que pode salvá-lo. Ora comigo. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra, pelas advertências que o próprio Cristo nos deu. Ao vermos uma sociedade que vive como nos dias de Noé, que isso seja para nós uma advertência de que os fins dos tempos estão chegando e que nós possamos fazer o devido preparo para Te receber em glória e majestade. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.